Queremos cumprimentar a todos os amados ouvintes, a todos que participam do nosso canal no YouTube, a todos também que estão participando do blog Aulas de Escatologia, Pastor Danilo, blogspot.com.br, a todos que estão de uma forma ou outra visualizando essas aulas de escatologia. A aula de hoje que nós estaremos desenvolvendo de uma forma sucinta, resumida, para podermos ser mais objetivos com o assunto, será sobre as ressurreições. Falo as ressurreições porque haverá uma sequência de ressurreições, como iremos ver nesse estudo breve, ou nesse breve estudo. Agora vamos ver o que vem a ser a ressurreição. A ressurreição é algo que está prometido, e o próprio Cristo nos deu esta garantia ao Ele ser a primícias, ao Ele ser aquele que foi o primeiro a vencer a morte. Ele veio em corpo natural, corpo material, morreu com esse corpo material, ressuscitou em um corpo material e espiritual. Então, ele venceu a morte, e por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, o célebre capítulo sobre as ressurreições, ou sobre a ressurreição, fala que semeia-se corpo natural e ressuscita-se corpo espiritual. Então ele ressuscitou, fala que nós, no caso, ressuscitaremos em um corpo espiritual. Mas como é este corpo espiritual? O corpo que vai ser o corpo da ressurreição. O corpo da ressurreição é um corpo aperfeiçoado. É um corpo que ele pode ter o formato do corpo humano, porém um corpo espiritual, um corpo eterno, um corpo que mesmo que ele tenha forma de matéria, ele não está preso à limitação da matéria, ele é imaterial, por isso que ele é incorruptível, porque ele não se corrompe, ele não se extingue, ele não se afeta, é um corpo totalmente remodelado, que nem podemos descrever na essência como ele é, porque só naquele momento é que poderemos perceber na sua totalidade a essência gloriosa deste corpo. O que podemos falar que será um corpo de glória, o que podemos falar que será um corpo celestial, o que podemos falar que será um corpo imaterial, um corpo com todos os componentes de um corpo eterno, um corpo poderoso, um corpo indescritível às faculdades mentais no aspecto humano, porque hoje temos este corpo matéria, mas poderá ter um corpo formal ou forma de um corpo material, porém, num aspecto, numa condição, num elemento imaterial, numa composição imaterial, algo que veremos e participaremos, e aí sim, os que participarem saberão na essência o que é esse corpo espiritual. Agora, existe uma ordem nessas ressurreições. Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, que ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, na ordem, Cristo é as primícias, foi o primeiro a ressuscitar, vencendo a morte, tornando-se eterno. Agora, no momento do arrebatamento, no momento que soar a trombeta, os que morreram em Cristo, esses ressuscitam. Já ressuscitam com o corpo espiritual e vêm com ele nas nuvens, em glória, ao encontrar-se com aqueles que estão indo arrebatados até a sua presença. Depois, nós teremos, no final do período da grande tribulação, conforme registra Daniel capítulo 12, versículo 2 e Isaías 26, 14, nós teremos então a ressurreição
dos que fazem parte de Israel, ou seja, dos judeus, dos israelitas salvos. Salvos durante o período de grande tribulação. Isaías até fala que essa ressurreição de Israel não ocorrerá antes que a ira termine, ou que o período da ira termine. Então, será um momento que Daniel também fala que muitos estarão para vida e outros para vergonha eterna. E dentro desse contexto, claro, que os que morreram, os que foram mártires no período da grande tribulação, ressuscitarão para a vida. Será um momento glorioso da ressurreição deles, dos que venceram como mártires e morreram pela causa de Cristo lá, martirizados na grande tribulação. Mas também nesse momento, junto com a ressurreição dos mártires, ocorrerá a ressurreição dos santos do Antigo Testamento. Aqueles santos do Antigo Testamento que morreram antes da morte de Cristo e ressurreição de Cristo. Eles ressuscitarão neste momento junto, então, com os mártires israelitas que morreram em grande tribulação. Então, a ressurreição de Israel será dupla, ou em dois aspectos: a ressurreição dos mártires e a ressurreição dos santos do período do Antigo Testamento, ou dos santos do Antigo Testamento. Agora, depois, nós também teremos um intervalo. E aí esse intervalo vem justamente a ser o período do milênio. Após passar o milênio, aí então será a ressurreição dos ímpios, que será a segunda ressurreição. Então, essa ordem que falamos anteriormente é da primeira ressurreição. É a ordem da primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos. Agora, a segunda ressurreição é a ressurreição para a condenação. É a ressurreição dos ímpios que serão ressuscitados para ser levados perante ao trono branco e ali serem julgados pelas suas obras, pelos seus pecados, e todos os pecados praticados serão julgados neste momento perante o trono branco. Então esse julgamento vai ocorrer justamente na sequência, ou seja, após a ressurreição dos ímpios. Os ímpios ressuscitam para a condenação, para a vergonha, para a destruição eterna, para a condenação ao inferno. E como alguém pode pensar, mas e como vai ser esse corpo? O corpo do ímpio? Um corpo material. Mas um corpo que, depois nós vamos ter uma aula e vamos explicar isso, que não vai ser extinguido no inferno, mas ele vai viver eternamente em pânico, em dor, em aflição, em agonia, em grito, em desespero, porque o fogo queimará, mas não extinguirá. Depois, quando tratarmos na aula sobre o inferno, entraremos com maior detalhe sobre esse assunto. Então essas são as ordens das ressurreições descritas na Bíblia Sagrada. E nós esperemos que esta aula, essa breve aula, esse breve esclarecimento sobre a ressurreição e também a ordem das ressurreições tenha esclarecido algumas dúvidas. Esperando que a cada aula, cada dia de aula, você cresça ainda mais no conhecimento escatológico. Obrigado a todos, até breve.